Uma boa noite a todos. Que bom que você está com a gente assistindo a este vídeo, que os nossos irmãos aqui da igreja do Inocop, da igreja central, da igreja do Rosa Garcia e da igreja do Jardim Santa Rita sejam abençoados com os louvores e com a pregação da palavra que teremos nessa noite. Nós desejamos a todos momentos felizes e alegres de comunhão com Deus. Vamos iniciar esses momentos cantando o hino Jesus Contemplará a Fé, número 260. Peço que até você mesmo na sua casa aproveite, cante um louvor a Deus, faça aí do seu lar um pequeno refúgio de bênçãos do Senhor. Promete grandes coisas conceder a qualquer que peça, tendo que há de obter, esperando sem jamais esmorecer. Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete petição. Cristo sua fé contemplará. Deus tem prometido a quem não duvida, dar-lhe as bênçãos que a Ele suplica. Ele prometeu e não irá falhar. Cristo sua fé contemplará. Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Deus já grandes maravilhas operou por aquele que no seu amor confiou. Nunca houve dom a quem a fé guardou. Cristo sua fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Se creiamos o que Deus nos prometeu, pois desonra nunca trouxe ao nome seu, Ele cumprirá promessas que nos deu. Cristo nossa fé contemplará. Sim, Jesus contemplará a fé, pois o que Jesus promete dar, Ele vê o coração e responde à petição. Cristo sua fé contemplará. Continuando o nosso louvor, nós vamos cantar o hino Firme nas Promessas, número 274. Nas promessas de Jesus, Senhor, vou cantar louvores ao meu bom pastor. Sempre exaltarei o seu eterno amor, firme nas promessas
promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, não irei falhar. Vindo as tempestades, este meu lidar. Pelo verbo eterno sempre irei lutar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus. Em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais me alegro nessa luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Sim, firme nas promessas de Jesus. Agora, em reverência, vamos curvar a nossa fronte para uma oração. Querido bom Pai que estás nos céus, nós estamos muitamente agradecidos pelas bênçãos recebidas por Ti até nesse momento. Agora que nós estamos reunidos aqui na Sua casa para mais esse culto, em louvor a Ti, em oração, nós queremos pedir a Tua presença, que tudo que falarmos, ouvirmos e orarmos aqui, seja para o nosso engrandecimento e que possamos sempre estar firmes nas suas promessas. Amém. Fique conosco, tudo isso nós te pedimos e agradecemos. Amém. Boa noite a todos. Nós louvamos a Deus pela oportunidade de estarmos com vida e estarmos aqui para adorarmos ao Senhor e prestarmos esse culto, mesmo que à distância, mas nós temos a certeza de que o nosso Deus ele está sendo adorado e o nosso Deus onipotente e onisciente, ele estará aí com você também na sua casa, te abraçando e te confortando. Nós estamos seguindo aí firme nas promessas de Jesus, como nós acabamos de cantar. Queremos agradecer mais uma vez aqui a equipe de louvor, aos nossos irmãos que vieram das igrejas do nosso distrito. Louvado seja Deus pela sua presença também e que Deus abençoe você aí em seu lar. Agora é o nosso momento de pedidos e agradecimentos. Chegou até nós aqui, né, muitos pedidos e nós vamos estar orando, né, e falando de cada um deles. O irmão Adão, um grande abraço aí para o irmão Adão e a sua família, irmão Adão. Nós anotamos aqui os seus agradecimentos. O irmão Adão fala, boa noite. Eu e minhas irmãs de sangue, a Maria e a Irene, nós tivemos problemas nos rins. Nós pedimos oração por nós, mas já estamos bem, estamos tomando bastante água e já temos muitas melhoras. Irmão Adão, que Deus continue te abençoando e curando as suas enfermidades e segue firme aí nesse propósito de tomar cada dia mais água para que os seus rins fiquem aí 100%, tá bom?
Um abraço a você e a todos. E ainda ele continua, vamos continuar orando sim. A minha prima também perdeu o seu esposo por Covid, e é triste essa notícia, mas que Deus também possa confortar aí o coração da sua prima e toda a família dela. A irmã Roberta, aqui de nossa igreja, ela agradece pela vida e pelo trabalho, e ela pede oração por ela e pelos seus colegas. Que Deus possa abençoar a cada um de vocês também, para que vocês permaneçam firmes nas promessas, animados no Senhor. A irmã Margarida, nossa querida irmã Margarida, ela agradece a Deus por ter cuidado de todos nós, e ela pede oração por seu esposo. Irmã Margarida, com certeza a senhora irá receber essa bênção de muito em breve ver o seu esposo também juntamente com a senhora aqui, adorando ao Senhor e também se preparando para o grande encontro com o nosso Jesus nas nuvens dos céus. A irmã Iraci, tive uma semana difícil. Meu esposo sofreu algumas dores no peito, precisou ficar na UTI e agora está no quarto. Segunda vai fazer um exame, mas posso dizer que todos os dias Deus esteve comigo. Peço que orem por nós. Com certeza, minha irmã, estaremos em oração. Logo mais nós iremos colocar o seu pedido também em oração. O seu esposo, ele vai ficar bem, porque Jesus, ele é o médico dos médicos e ele irá restaurar a saúde do seu esposo. O pastor Fernando, que logo mais irá dividir a palavra de Deus conosco, ele colocou um pedido também muito importante. Irmãos, lembre-se em suas orações do professor Edmar, filho do pastor Edmar Sena, que está internado com Covid e hoje suas condições se agravou muito. Oremos também pelo filho do pastor Edmar, para que Deus também o cure e os liberte dessa situação e traga ele de volta ao seio da sua família, e que a vida dele e o testemunho dele seja um milagre contado a todos nós. A Marinete, nossa querida irmã Marinete, agradeço a Deus pelos cuidados com a minha família e com a igreja. Peço ao Senhor Jesus que nos ajude a ser pessoas melhores, que esses dias que vamos estar em casa, que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração. Aconteça o que acontecer, que Jesus Cristo seja o nosso foco. Muito obrigado, irmã Marinete, pelos seus pedidos, pelas suas palavras. Com certeza, o nosso Deus estar conosco e vai nos ajudar a passar por essa situação. E continuemos em oração e confiantes no poder de Deus. Agora, irmãos, temos mais 2 pedidos aqui do Rosa Garcia, representado aqui pelo nosso irmão Joel. Irmão Joel, Deus te abençoe e abençoe toda a igreja do Rosa Garcia, cada família ali representada. O pedido é por toda a igreja do Rosa Garcia, para que Deus conceda o seu poder, o batismo do Espírito Santo, né, irmão Joel? Para que todos vocês e todos nós precisamos dessa bênção, para que nós possamos passar por esse vale, por essa situação difícil, e possamos aí conduzir outros também, né, para que tenham alegria no Senhor. E muito em breve nós estaremos em casa, no nosso lar, na Canaã Celestial. Por isso, irmãos do Rosa Garcia, permaneça firmes, animados no Senhor Jesus. E um outro pedido é por uma irmã, a irmã Irani, do Rosa Garcia também. Ela já tem aí a sua idade, né, uma certa idade, estava morando aqui em Tatuí sozinha e precisou se mudar para, deixa eu só me recordar o nome aqui, irmão Joel, Barra Bonita, é o nome do lugar que ela se mudou. Ela queria permanecer, continuar aqui em Tatuí, com o seu pequeno grupo na casa dela, mas devido a essa situação de ela estar aqui sozinha, precisou fazer essa mudança. Irmã Irani, Deus é contigo aonde quer que fores, e com certeza o Senhor tem uma bênção e uma obra para você realizar aí em Barra Bonita, e muitas pessoas, quem sabe, poderão conhecer o Evangelho por tua causa. Ok? Esses são os pedidos do Inocop e do Rosa Garcia, e nós estaremos entregando-os todos no altar do Senhor. Gostaria de chamar aqui o nosso irmão Joel para fazer essa oração ao nosso Deus. Vamos elevar as nossas mentes e coração a Deus, clamando por misericórdia, paz do coração, pedindo que o Espírito Santo esteja conosco nesta caminhada. Do jeito que vocês estão, nós convidamos aqueles que estão em casa para prostrarmos diante do Senhor e orarmos a Deus.
Santo e eterno Deus, esta noite nós estamos alegres porque o Senhor tem dado a oportunidade para nós de estarmos na Tua presença, de buscar o Teu Santo Espírito, de adorá-lo, de ouvir a Tua palavra. E o que nós temos é gratidão, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, porque o Senhor tem sustentado a Tua igreja, sustentado as famílias da Tua igreja, tem cuidado de cada lar, de cada jovem, de cada criança, e nós somos felizes e gratos porque o Senhor tem nos abençoado. Pai querido, nós queremos agora colocar alguns pedidos em Tuas mãos, Senhor, orar por algumas pessoas. O Senhor ouviu aqui pedidos, o Senhor ouviu aqui agradecimentos, o Senhor ouviu a necessidade do Teu povo, Senhor, e nós queremos clamar por misericórdia, por bênção, por proteção, salvação e cura, Senhor. Pai querido, nós também queremos colocar alguns pedidos em Tuas mãos, e o Senhor conhece essas pessoas, Senhor. Neste momento nós oramos pelo Sebastião, que está ouvindo a Tua palavra, que está conhecendo a Tua palavra, está estudando, mas ele tem passado por alguns momentos difíceis, Senhor. Esteja com essa pessoa, esteja com esse irmão, lá no seu leito, que o Senhor possa cuidar, guardar, proteger, que o Teu Santo Espírito derrame a Tua bênção sobre ele, para que ele possa fazer a entrega necessária para Ti, Senhor. O Senhor conhece a sua luta, a sua deficiência, a sua batalha espiritual. Cura-o, Senhor. Nós clamamos pela Tua misericórdia na vida do irmão Sebastião. Queremos colocar também, Senhor, nesse momento, a irmã Amanda, que o Senhor ponha a Tua mão amparadora e salvadora sobre a sua mão, sobre a sua vida, Senhor. Ela está lutando com alguns problemas de saúde, Senhor. O Senhor pode curá-la, o Senhor pode protegê-la, o Senhor pode fazer um milagre na saúde da Amanda, Senhor. Cuida dela, da sua família, do seu lar, e que nesses momentos de lutas ela possa vencer com a solução que vem do céu, que é a cura espiritual e a cura física também, Senhor. Pai querido, nós temos mais alguns pedidos aqui em nossas mãos, e queremos colocar o pedido da irmã Rose, Senhor. Rose Nascimento, ela está pedindo pelo seu esposo, pelo seu filho Mateus e o irmão Luiz, que ali o Senhor possa pôr a sua mão também. Ela quer uma bênção espiritual e da saúde sobre eles, Senhor. Nós confiamos e cremos que o Senhor pode resolver e dar a vitória a cada um de nós. Pai, são muitos os pedidos, são muitas as alegrias, são muitas a gratidão que nós temos, porque o Senhor é o nosso Deus. Mas o Senhor pode nos curar, Senhor. O Senhor pode nos dar a vitória. Toma-nos em Tuas mãos no restante da noite, no restante da programação, ao ouvirmos a Tua palavra, que o Senhor nos use, nos ajude a compreender, a entender o que o Teu Santo Espírito vai falar a nós, através do Teu servo, pastor Fernando, Senhor. Guarda-nos, dá-nos a Tua paz e a Tua bênção, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Nós abrimos as nossas redes sociais hoje à tarde para receber os pedidos dos irmãos. E muitos entregaram a nós aqui um pedacinho da sua vida, do seu testemunho, para que nós pudéssemos, nessa noite, orar. Então, eu vou fazer aqui o comunicado da metade. Aí eu estou falando da metade, vou falar da outra metade. Então, dos irmãos... nós pedimos aqui oração pelo irmão Sebastião, que já foi mencionado na prece do Joel. Ele está estudando a Bíblia com o irmão Eliezer. E nós queremos pedir a Jesus, que esteja ali sustentando, ajudando, abençoando naquilo que for necessário. A irmã Sara Abrigo agradece a Deus por cuidar da família, da sua família,
e pede oração também por ela e seus colegas de trabalho. E ela menciona algo que também se fez notar no meu pedido, que é sobre o esgotamento mental que tem sido grande a todos os professores. Então, nós temos sentido na pele o peso dessa pandemia ao trabalhar com as crianças e também na ausência das crianças na escola. Então, pedi que os irmãos orem por todos nós que trabalhamos na educação e que Deus coloque a sua mão sobre essa situação e que o cansaço não seja tão extenuante, que Deus possa fortalecer a todos. A irmã Vânia agradece a Deus por ter sido guardada por Deus e pede pela oração, pela saúde física e espiritual da sua família. A irmã Natasha agradece pela saúde, na verdade pede pela saúde, que não anda muito boa, mas quer agradecer por tudo que o Senhor tem feito em sua vida e pelas bênçãos derramadas. A irmã Magda, quero agradecer a Deus por cuidar de mim e de minha família e que a sua misericórdia nos alcance a cada dia. Peço oração por meu pai e minha mãe, que são Arnaldo e Lourdes, e que Deus abençoe a cada um de nós por sempre. O irmão Luiz Carlos de Lima, ele diz assim: agradeço a Deus por todas as bênçãos recebidas até o momento. Mesmo ausentes, ele quer dizer em relação a vir à igreja, ele sempre tem orado por nós, todos os irmãos, que Deus tem protegido a cada um. Peço oração em favor da minha família e familiares e por alguns irmãos que estão com problemas sérios em relação à saúde. Agradeço a todos. Um abraço. Eu queria convidar o irmão Rubens, que ele vai fazer agora a oração por esses pedidos também. Oremos. Querido Deus, amado Pai, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Te louvamos, Senhor, pela oportunidade de aqui estar, Pai. Te louvamos, Senhor, por essas vidas que clamam a Ti, Pai, por segurança, por salvação, por saúde, Pai. Tu és um Deus de misericórdia. Tu és um Deus de amor, Pai, que alcança a todos os cantos do mundo, Pai. Te apresentamos nesse momento, Senhor, o pastor Edmar Júnior, Pai, filho do pastor Edmar, que se encontra cometido de Covid, Pai, que foi entubado nesta manhã. Pai Santo, que o Teu Espírito, Pai, o alcance nesse instante, o visite, Pai, com a Tua paz, com a saúde sendo da Tua vontade, Pai. Que o Teu amor maravilhoso, Senhor, seja derramado em cada vida, em cada coração, em cada mente, Senhor, seja mover do Teu Espírito, Pai, em agradecimento a Ti, Pai. Pai Santo, nós somos pequenos e falhos, Pai. Nós não sabemos como pedir, Pai, mas o Senhor sabe a maneira de atender, Pai. E nós cremos nisso e por isso estamos aqui, Pai, nesta noite. Nós estamos aqui, Pai, agradecidos por todas essas vidas que aqui foram faladas, Pai, esses nomes que foram pronunciados, pelas dificuldades de saúde, Pai, pelas dificuldades financeiras, pelas dificuldades em todas as áreas, Pai, no campo emocional, Pai Santo. Que o Teu Santo Espírito seja derramado sobre cada vida, Pai. Que o Teu Santo Espírito, Pai, seja abundante sobre nós, Pai, sobre a Tua igreja, Pai, para que nós possamos levar palavras de alento, Pai, que nós possamos levar palavra de consolo, e que o Senhor também nos console, Pai, e nos conforte. Que o Senhor visite os leitos, Pai, nos hospitais. Aqueles, Senhor, que estão em dificuldades, Pai, que o Senhor os alcance, Pai. Também, Pai, toma em Tuas mãos as criancinhas, Pai, os professores, os profissionais de saúde, Pai, que estão numa batalha tremenda, Pai, em prol de salvar vidas, Pai. Mas o Senhor é maior que todos. Nós sabemos, Senhor, que Tu és o médico dos médicos. Senhor, opera em cada vida, meu Deus. Opera, Senhor, em cada coração, em cada mente, em cada canto dessa nação, ó Pai. Opera, grande Deus. Nós Te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, essas bênçãos, Pai. Seja, Senhor,
para a honra e glória do teu nome que é santo. Amém. Desespero, sentia solidão, só via meus problemas, não via solução. Eu vi alguém chegando, não pude conhecer, me disse com carinho: eu só vim pra te dizer. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Olhei para aquele homem, então eu me lembrei daquele rosto triste que um dia eu ajudei. Fiquei emocionado, com vontade de chorar, ao ver que o homem que eu salvei, Deus mandou pra me salvar. Foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor que me salvou. Um dia um homem veio aqui morrer pra nos salvar. Se eu quiser o seu poder, preciso ter o amor. Seu amor foi o seu amor que me salvou. Eu não sabia onde ir, você me ensinou. O meu coração mudou, Jesus me transformou. Foi o seu amor, foi o seu amor, foi o seu amor que me salvou. Amém.
Que a graça e a bondade de Jesus possa estar com você e que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar com as bênçãos que só Ele tem para lhe dar. Que apesar do caos que o mundo vive, você possa encontrar conforto e esperança na palavra de Deus. Quero agradecer a todos os irmãos que oraram, que intercederam e também aqueles que usaram a sua voz para engrandecer o Rei Jesus, o nosso Salvador. Antes de abrir a palavra de Deus, eu quero orar com vocês para que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, o mesmo Espírito que inspirou os profetas e apóstolos, possa estar conosco agora, confortando o nosso coração e fazendo com que essas antigas palavras escritas há tanto tempo não sejam letra morta, mas sejam chama de fogo ardente a aquecer o nosso coração. Vamos orar? Senhor Deus, bondoso Pai, nós te pedimos, Pai querido, pelas muitas pessoas que estão atribuladas, angustiadas, apreensivas, por causa dessa situação que o mundo está passando. Em especial pelas pessoas que estão enfermas, e também pelas pessoas que, pelas dificuldades que estão vivendo, têm retirado de si os seus meios de subsistência, o seu ganha-pão. Pessoas que estão desempregadas ou que não podem trabalhar devido à sua atividade e estão sem ter como ganhar dinheiro, sem ter como alimentar sua família. Nós pedimos, Pai querido, que o Senhor seja a provisão dessas pessoas. E também, Senhor, o Senhor seja o conforto, a cura, o Jeová Rafa, o Deus que sara para todos aqueles que estão enfermos. Nós te pedimos, Pai querido, também especialmente, que da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada, saia luz para o nosso caminho, para iluminar a nossa jornada até o céu, em nome de Jesus. Amém. Querido irmão, querida irmã, talvez quando há uma situação caótica, uma situação anormal, há uma situação fora do comum, fora do padrão, às vezes as pessoas, até não cristãs, especialmente estas, usam uma palavra que para nós é familiar. Elas descrevem uma situação ruim, de tragédia, como o Apocalipse. Nós que somos cristãos sabemos que essa palavra não significa caos, não significa destruição, não significa tragédia. Apocalipse é uma antiga palavra grega que significa remover a sombra, ou seja, trazer a luz, tirar o véu que encobre algo para revelar aquilo. Apocalipse significa revelação. Hoje nós conhecemos na Bíblia um livro com o nome de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. Mas houve um tempo em que os cristãos conheciam 4 livros da Bíblia como o Apocalipse. Havia o Apocalipse do apóstolo Paulo, que é a segunda carta aos Tessalonicenses. Havia também o Apocalipse do apóstolo Pedro, que é a segunda carta de Pedro. Havia o Apocalipse do apóstolo Judas, irmão de Jesus, que é a carta de Judas, que está antes do Apocalipse. E o último é o Apocalipse de João, que é o maior de todas essas cartas. O Apocalipse foi escrito como uma carta para 7 igrejas na Ásia, e o Apocalipse de João foi o único que permaneceu com esse título, esse nome de Apocalipse. E hoje eu quero compartilhar com você uma mensagem de esperança que está numa dessas cartas. No caso, o Apocalipse de Pedro, que é a segunda carta do apóstolo Pedro. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir a Bíblia nesta passagem, na segunda carta de Pedro,
no último capítulo dessa carta, o capítulo 3, Apocalipse, ou melhor, 2 Pedro, capítulo 3. Nessa passagem, que nós vamos ler praticamente o capítulo todo, nós vamos nos concentrar numa palavra-chave. Todo o texto da Bíblia tem uma palavra-chave. E nesse texto, a palavra-chave é promessa. Deus aqui está nos fazendo uma promessa. Esses dias eu, lendo uma reportagem numa revista, e eu vi nessa revista que as mulheres costumam cumprir mais as promessas que fazem do que os homens. E até comentei isso para minha esposa, Mauricéia, e falei, olha, vocês estão melhor, porque aqui está dizendo que as mulheres costumam cumprir mais as suas promessas do que os homens. E, de fato, o ser humano, tanto homem quanto mulher, nem sempre cumpre as suas promessas. Nós somos falhos nesse aspecto. Mesmo as mulheres, estatisticamente, cumprindo mais as suas promessas, nem elas cumprem todas as promessas. O ser humano mente às vezes intencionalmente, e às vezes por falta de capacidade de cumprir aquilo que foi prometido. Às vezes você promete chegar pontualmente a um compromisso, mas alguma ocorrência, um imprevisto, leva a que você se atrase. Talvez outras circunstâncias, ou talvez mesmo a sua falta de planejamento leva a que você não cumpra todas as suas promessas. Mas aqui nós vamos ler, nessa passagem, uma promessa que Deus faz. A Bíblia contém 7.000 promessas feitas por Deus. É um número muito grande. Mas há uma dessas promessas que é especial. Essa promessa, ela é diferente das outras. E ela é a que mais se repete na Bíblia. E essa promessa, ela é especial porque ela inclui todas as outras. E sobre essa promessa que essa passagem, 2 Pedro, capítulo 3, vem falar. Então, quero que você ouça essa leitura, e se você tem sua Bíblia, pode acompanhar a leitura em sua Bíblia, mas prestando atenção quantas vezes a palavra promessa aparece nessa passagem. Então, vamos olhar aqui. Está escrito, 2 Pedro 3, eu vou ler do verso 1 até o verso 14. Está escrito, amados, esta é agora a segunda carta que escrevo a vocês. Em ambas procuro, com lembranças, despertar a mente esclarecida de vocês, para que se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, e também se lembrem do mandamento do Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias, andando segundo as próprias paixões e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Acontece que, de propósito, esquecem que os céus existem desde muito tempo e que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. Com base nesta palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que
todos cheguem ao arrependimento. Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Verso 11. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcemo-nos para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Se você prestou atenção a essa leitura, você notou que a palavra promessa aparece 3 vezes. A primeira vez que a palavra promessa aparece é no verso 4. E ela aparece numa pergunta, numa expressão de dúvida. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está a promessa da sua vinda? A palavra promessa aparece aqui numa inquietação, numa dúvida, perguntando a respeito do cumprimento da promessa. A segunda vez que a palavra promessa aparece nesta passagem é no versículo 9. E aqui já aparece num contexto de explicação. Está escrito: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Então, numa expressão, numa afirmação, numa declaração, numa explicação, num esclarecimento, a palavra promessa aparece pela segunda vez. E, finalmente, nós encontramos também a palavra promessa no versículo 13. Está escrito: nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Finalmente, nós encontramos aqui, irmãos, a palavra promessa, mas agora numa declaração de esperança. Finalmente, irmãos, nós esperamos o cumprimento da promessa. Segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. E, ao explicar essa passagem, eu quero conduzir você desde as suas dúvidas, das suas incertezas, das suas inseguranças, até para você possa receber o esclarecimento que Deus quer lhe dar e, finalmente, ser conduzido até a esperança que Deus tem para você. A esperança de novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Pedro começa a sua carta, esse trecho da sua última carta, chamando os seus destinatários, que somos nós, de amados. Deus nos ama. E Ele se dirige a nós com muito amor e faz essa grande promessa, que é a promessa da vinda de Jesus Cristo. Como eu disse, há muitas promessas da Bíblia. Promessas de proteção, promessas de cura. Mas a maior de todas as promessas é a promessa da vinda de Jesus Cristo. Por que essa promessa é maior do que as outras? Porque essa promessa, ela põe um ponto final no sofrimento humano. Quando Cristo Jesus voltar a essa terra pela segunda vez, Ele não virá para andar entre nós e sofrer e morrer numa cruz como veio na primeira vez. Ele virá em glória e majestade, com poder, para ressuscitar os que morreram, para curar os que estão enfermos e para arrebatar a sua igreja para viver com Ele na mansão celestial. E o apóstolo Pedro escreve essa carta
E ele diz: agora, essa segunda carta que eu escrevo para vocês, e eu quero despertar a mente esclarecida de vocês com a coisa que vocês já sabem. Porque a promessa da vinda de Jesus é a promessa mais repetida da Bíblia. Praticamente em todos os livros do Novo Testamento, a promessa da vinda de Jesus Cristo é repetida. Ou seja, é algo que nós já sabemos. Mas por que Pedro tem que acrescentar informação na sua segunda carta a respeito da segunda vinda de Jesus? Porque se alguma coisa é importante, ela precisa ser repetida. Quando você quer que alguém não falte a um compromisso, você repete, você fala novamente, você confirma se a pessoa está indo, porque você quer se assegurar de que aquilo é importante. E você transmite isso repetindo aquela informação. E Deus, por amor a você e a mim, repete a sua mais importante e preciosa promessa, a promessa da vinda de Jesus Cristo. Às vezes nós nos apegamos a promessas preciosas de Deus, sobre proteção, sobre cura, mas há uma promessa mais preciosa ainda, a qual nós devemos aguardar com mais expectativa o seu cumprimento, que é a promessa da vinda de Jesus Cristo. E aqui o apóstolo Pedro, ele disse que anteriormente os santos apóstolos, os profetas e o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo ensinaram a respeito dessa promessa, só que nem todas as pessoas acreditam nela. E no versículo 3 diz que nos últimos dias, quais são os últimos dias? Esses dias que eu e você estamos vivendo. Surgiriam escarnecedores, pessoas zombadoras, e que duvidariam da promessa de Deus, e fariam essa pergunta, no versículo 4, onde está a promessa da sua vinda? E apresentariam um argumento para essa dúvida, para suas dúvidas, e para tentar colocar dúvida na cabeça dos crentes. E o argumento é, versículo 4, porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Esse é um argumento muito forte. Nós hoje vivemos uma situação de pandemia, mas alguém pode argumentar que no passado, há mais de 100 anos, houve uma grande pandemia no mundo, a gripe espanhola, que matou mais de 50 milhões de pessoas entre 1918 e 1919. Inclusive, na época, morreu o presidente do Brasil, que era Rodrigues Alves. Morreu antes da posse. Se você for mais para o passado ainda, vai encontrar na Idade Média pandemias imensas de peste negra, peste bubônica, que mataram, segundo alguns, pelo menos 1/3 da população da Europa. Você vai encontrar quando os europeus chegaram ao continente americano, eles trouxeram doenças que não existiam aqui, e milhares e milhões de indígenas morreram ao contraírem essas doenças infecciosas. As coisas que hoje existem, as coisas que às vezes a gente pensa são anormais, elas já aconteceram e estão apenas se repetindo. E alguns pensam, por que isso seria um sinal do fim? Um sinal de que Cristo está pronto a cumprir a sua promessa e a destruir esse mundo de pecado e iniquidade e resgatar a sua igreja. Por que isso seria um sinal? Se desde que há mundo, as coisas permanecem como desde o princípio. No entanto, nós sabemos que Deus pode intervir na história. Essas pessoas não acreditam, mas nós reconhecemos que Deus intervém na história. E aqui o apóstolo Pedro rebate esse argumento, apresentando um fato.
do momento em que Deus interveio na história de toda a humanidade para destruir o mal e a maldade e salvar os seus escolhidos. E ele fala a partir do versículo 5 que houve um tempo que a terra surgiu da água e através da água pela palavra de Deus. E versículo 6, com base nesta palavra também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. E assim ele apresenta a história do dilúvio, uma ocasião em que Deus percebeu que o mundo estava envolto em tanta maldade, violência, perversidade, e Deus interveio na história do mundo e destruiu a maldade e os maus, e providenciou por meio de Noé um instrumento de salvação que foi uma arca. E ali, aqueles que acreditaram na promessa de Deus entraram naquela arca e se salvaram. E aqui o apóstolo Pedro vem falando assim, da mesma maneira como Deus interveio no mundo naquela época. Os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Deus vai intervir novamente na história do mundo. Deus vai intervir novamente. Ele vai intervir agora, dessa vez, por meio do fogo. Agora, outra dúvida permanece. Se Deus pode intervir na história para destruir o mal e a maldade, destruir as doenças, destruir a fome, destruir a miséria, por que Ele ainda não o fez? Por que isso ainda não aconteceu? E aqui no versículo 8, o apóstolo Pedro explica: mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O primeiro argumento para essa aparente demora, o porquê Deus está demorando tanto para cumprir a sua promessa de mandar Jesus Cristo a este mundo para destruir esse mundo de iniquidade e salvar os seus, é que para Deus o tempo passa de uma maneira diferente do que para você e para mim. Nós vivemos 70, 80 anos, alguns poucos privilegiados vivem mais do que isso. E para nós o tempo passa de acordo com a nossa perspectiva. No entanto, Deus é eterno, é infinito, não teve começo nem fim. E Deus tem uma perspectiva de tempo diferente em relação à nossa. Se você já viajou com uma criança, você pode perceber o que é essa diferença de perspectiva de tempo. Uma criança, vamos pensar no menino de 5 anos, ele só viveu 5 anos. O tempo de vida dele completo é muito curto. Nós nos lembramos de coisas que aconteceram, nós adultos, nos lembramos de coisas que aconteceram há 5 anos atrás, como se fossem ontem. Porque nós vivemos mais 20, 30, 40, 50, 60 anos. E para nós, o nosso total de tempo é um pouco maior. E se você vai viajar para uma criança, por exemplo, daqui de Tatuí até São Paulo, uma viagem de 2 horas, uma viagem rápida, mas com a criança de 5 anos, 2 horas dentro de um veículo, de um ônibus, de um carro, é um tempo sem fim. Depois que faz 5 minutos que vocês saíram, a criança pergunta: já chegou? Está chegando? Quanto tempo falta? E você explica para ela: olha, a gente vai demorar, passou 5 minutos, mas ainda tem mais 1 hora e 55 minutos para a gente chegar. Mas isso é incompreensível para ela, ela não sabe o que se trata. E passa mais 2 ou 3 minutos, ela repete de novo a mesma pergunta: está chegando?
E depois ela ainda insiste, está demorando. É assim, porque para ela 2 horas é um tempo muito grande, porque ela viveu pouco tempo. Da mesma coisa, para a gente esperar a vinda de Jesus, tem sido um longo tempo. Porque às vezes esperamos a nossa vida toda, há alguns anos, e alguns esperaram a vida toda, e essa promessa não aconteceu. Mas para Deus, esse tempo, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até hoje, 2000 anos depois, foi como um piscar de olhos. Um tempo insignificante. Mas há um segundo argumento que o apóstolo Pedro fala dessa aparente demora. E ele explica no versículo 9 que o Senhor não retarda a sua promessa, e Ele tem um tempo certo para enviar Jesus Cristo a este mundo, mas Ele aparentemente demora por misericórdia de você e de mim, e das pessoas a quem amamos. Imagine se Jesus Cristo estivesse vindo um dia antes de você se converter, de você encontrar, de conhecer o amor de Deus, de você encontrar a paz que só Jesus tem para te dar. Você pereceria em seus pecados e pereceria perdido sem Deus. E foi por amor a você que Jesus aparentemente atrasou a sua vinda, para que você pudesse ser alcançado. Imagine as pessoas que você ama, seus irmãos queridos, talvez um filho, talvez um pai, talvez um amigo, talvez a sua esposa ou o seu marido, que ainda não se converteram, ainda não se entregaram a Jesus Cristo. Deus está esperando por eles também. E a vinda de Jesus ainda não aconteceu, por causa deles também, para que eles tenham a oportunidade de aceitar a Jesus Cristo. Agora, a vinda de Jesus não se delongará indefinidamente. O versículo 10 diz que, porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Se você já teve a ingrata, a infeliz visita de um ladrão, você sabe que ele veio sem avisar. Se ele tivesse avisado, você teria se preparado. Mas o ladrão é aquele que vem sem avisar. Cristo Jesus voltará de forma desavisada para muitos. Não para aqueles que estudam a Bíblia e conhecem os sinais de sua vinda e estão aguardando constantemente essa vinda. Mas para os despreparados, ele virá como ladrão. Por isso compete a nós, como cristãos, que amamos a Jesus e queremos experimentar a salvação que só Ele tem para nos oferecer, estarmos sempre prontos para a vinda dEle. Agora, como é que nós nos aprontamos para a vinda de Jesus? E aqui no versículo 11 nós encontramos a resposta para isso. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. Viver de maneira santa e piedosa. Esse é o preparo para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Versículo 12, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A espera, às vezes ela pode ser muito demorada. Quando às vezes a gente tem que esperar algo na fila, em pé, e às vezes essa demora, algo que demora muito, 1, 2 horas para ser atendido, você às vezes fica impaciente e fica entediado. Mas se você aproveita bem o tempo da espera, se você tem um livro para ler, ou se você encontra uma pessoa conhecida, um amigo, e começa a conversar, e a conversa se torna interessante, o período de espera passa rápido, porque você está ocupado. Enquanto esperamos a vinda de Jesus Cristo, nós devemos estar ocupados. Como nós nos ocupamos até que o Senhor venha? Falando de Jesus Cristo para as outras pessoas, apresentando o amor dele para outras pessoas,
Assim nós nos mantemos ocupados até o momento da vinda de Jesus. E aqui diz, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos e os elementos se derreterão pelo calor. Versículo 13, nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Versículo 14 encerra, por essa razão, amados, esperando estas coisas, esforcem-se para que Deus os encontre sem mácula, sem culpa e em paz. Esforce-se para que Deus encontre você pronto para esse dia. No dia 7 de dezembro de 1989, na cidade de Yerevan, na Armênia, um pai de um menino de 7 anos, chamado Arman, levou esse menino para a escola. Era o primeiro ano daquela criança na escola. Primeiros dias de aula. E aquela criança ainda estava muito inseguro, como algumas crianças ficam com a escola. E, ao deixar o seu filho Arman na escola, aquele pai olhou para ele, se abaixou e disse, Arman, meu filho, fique tranquilo, aconteça o que acontecer, o papai vai voltar para buscar você hoje. E aquele pai deixou o pequeno Arman, de 7 anos, na escola e foi para trabalhar. Só que aquela manhã foi uma manhã diferente na Armênia, porque houve um terrível terremoto. 30.000 pessoas perderam sua vida. Vários prédios desabaram, uma situação bem desesperadora. E assim que a terra tremeu, o pai de Arman imediatamente lembrou-se de seu filho, que ele havia deixado há poucos momentos antes na escola. Ele saiu correndo em direção à escola. Eu preciso pegar o meu filho. Ele se lembrou da promessa que havia feito, de que acontecesse o que acontecesse, ele voltaria para buscar seu filho. Ao chegar à escola, ele viu que o pior que ele podia imaginar havia acontecido. O prédio escolar havia desabado. Estava tudo em ruínas no chão. Ele, desesperado, rodeou o prédio escolar, tentando identificar onde seria a sala de aula do seu filho de 7 anos. E ele localizou. E ele começou a gritar, mas não ouviu nenhuma resposta. E ele começou a remover os escombros. E começou a trabalhar, e logo se juntaram a ele outras pessoas. E aquela tarde, ele gastou tentando remover os escombros e gritando o nome do seu filho. Era inverno na Armênia e começou a nevar. Veio a noite e começou a fazer muito frio. Alguns daqueles resgatadores acabaram voltando para casa, mas o pai de Arman continuou ali, removendo escombro por escombro, e agora também a neve, e gritando o nome de seu filho. A noite foi avançando e veio a madrugada, mas nenhum sinal de uma criança viva embaixo daqueles escombros. Surgiu a manhã do dia seguinte. Já faziam 24 horas do terremoto e ainda não haviam encontrado sobreviventes ali. Mas aquele pai continuou trabalhando, tentando encontrar algum sinal de vida do seu filho. Mais uma tarde e finalmente outra noite. Mais de 30 horas de busca, sem resultados. Todos já tentavam consolar aquele pai, dizendo que seu filho, junto com as demais crianças, estavam mortas. Mas, no entanto, aquele pai não desistiu, porque ele se lembrou da promessa que havia feito. E após 38 horas de busca, aquele pai ouviu, naquela noite escura, sob os escombros, uma voz fraquinha de criança: papai, é o Senhor? E aquele pai gritou: Arman, meu filho, é você que está embaixo? E aquele menino: pai, nós estamos aqui. Eu disse para os meus colegas que o Senhor prometeu
que acontecesse o que acontecesse, voltaria para me buscar. Queridos irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo prometeu que acontecesse o que acontecesse, voltaria para nos buscar. Mesmo que você venha passar por angústias, aflições, esteja soterrado por uma montanha, por uma avalanche de problemas, doença, desemprego, solidão, problemas na família, mesmo que seu casamento esteja desmoronando, abalado por um terremoto ao qual não foi capaz de resistir, Jesus prometeu que acontecesse o que acontecesse, voltaria para buscar você. Mesmo que você receba da sua família ingratidão por tudo aquilo que você desprendeu e investiu para com seus filhos, para com seu cônjuge, ou até para os seus pais, e você receba isso em volta em gratidão, conflitos, Jesus prometeu que acontecesse o que acontecesse, Ele voltaria para salvar você, Ele voltaria para buscar você. Mesmo que você venha adoecer e sofrer de uma doença grave e for parar numa unidade de terapia intensiva, Jesus prometeu que acontecesse o que acontecesse, voltaria para buscar você. Meu querido irmão, não desista da promessa de Deus. Não desista dessa promessa repetida tantas vezes nas Sagradas Escrituras. Não desista de acreditar nessa promessa. Confie nele. Espere. Viva a vida em função dessa promessa, em função dessa esperança, porque ela se realizará. O tempo pode passar, a espera pode parecer interminável, mas essa promessa se cumprirá. Nenhuma das promessas que Deus fez falhou. Deus não é homem para mentir. Nenhuma das promessas dele falhou. E essa, a mais repetida e insistentemente repetida promessa da Bíblia, não vai deixar de se cumprir, porque Jesus Cristo voltará e surgirá nas nuvens do céu para salvar todos aqueles que confiam nele. Que Deus possa abençoar você e que você nunca perca a fé na grande promessa de Deus, a promessa da sua vinda. E encerrando o nosso culto, certos da bênção de Deus, nós convidamos a todos para cantar o hino Ó que Esperança, número 469. Ó
as nações aqui além, bem alerta vão cantar. Aleluia, Cristo é Rei. Oh, que esperança vibra em nosso ser, pois aguardamos o Senhor. Oremos. Senhor Deus, mantenha essa esperança, essa fé nessa promessa permanente em nosso coração. Que nenhuma dificuldade possa interromper a nossa esperança no cumprimento dessa promessa. E que em breve Jesus Cristo apareça nas nuvens do céu para nos salvar e para nos tirar deste mundo mau. E em nome dele que nós oramos. Amém.